Glória a Deus. Quantos estão felizes? Também estou feliz que eu estou combinandinho com meu marido. Ele está lindo, está um gato hoje. Né, meu amor? É uma alegria estar aqui junto com vocês. Tem como trocar e mandar o sem fio? Amém. Você pode abrir a sua Bíblia conosco? Eclesiastes capítulo 4, versículo de 9 a 12. Amém. Todos acharam? Obrigada. Melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, pode manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Eu sei, irmãos, que tudo que nós estamos vivendo nesse tempo são e é e sempre será fruto de escolha, não é verdade? E dentro desse ambiente, eu queria que você aí mesmo sentado, baixasse sua cabeça e orasse, porque não é sobre uma dinâmica, não é sobre uma música de fundo, nunca foi e nunca será sobre ativismo, sobre performance, mas sim por rendição ao que o Senhor quer fazer. Então você está aqui, pode até ser que você veio por um convite na rede social, mas eu tenho certeza que você está aqui porque Deus te trouxe e essa palavra vai falar ao teu coração. Pai, nessa noite nós já te louvamos, declaramos a tua palavra, que quando nós dizemos que o Senhor é a nossa rocha, Senhor, nada mais pode nos abalar. Pode vir tempestade, pode vir ventos fortes, mas nós não saímos do lugar, porque o Senhor é a nossa rocha. E diante disso nós te pedimos que o teu Espírito que habita em nós, a partir de então, Senhor, nos guie a essa verdade soberana, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes de qualquer coisa, deixa eu dizer algo para você. Nós não estamos aqui porque somos melhores, nós não estamos aqui porque somos perfeitos, é justamente o oposto. É justamente por sermos falhos, justamente por sermos limitados, o Senhor tem achado em nós algo que talvez possa ser usado para a honra e glória do nome dEle. Agora, dia 5 de março, vai fazer 27 anos que eu e a Priscila estamos juntos. Desses 27 anos, vai fazer 24 no dia 31 de agosto desse ano que nós estamos juntos. Para quem não nos conhece, casados. Para quem não nos conhece, os visitantes, nós temos um casal de filhos, o Israel com 22 anos, que vai fazer 23, e a Isabel que tem 20, que vai fazer 21. Eu lembro muito bem que a primeira vez que eu vi a Priscila, para mim foi uma grata surpresa, porque eu não imaginava que a Priscila gostava de mim. Eu achava que não era isso tudo, entendeu? Mas Deus ali começou a construir algo no nosso coração e que nós passamos por muitas lutas. E a primeira delas foi cultural. E eu talvez quero começar essa ministração dizendo isso para você. Eu sou do norte, eu sou natural de Belém do Pará, Priscila aqui de Rio do Sul. E nós tínhamos uma diferença geográfica, familiar, cultural, de posição. E eu posso garantir para você que os nossos 7 anos do nosso casamento, o que nos deixou conectados foi somente o Senhor. Então nós não temos hoje, pastor, mas vocês têm um casamento hoje perfeito?
Não, nós temos hoje um casamento acessível pelo Senhor. Porque eu não sou perfeito, eu canso de dizer aqui, e muitas vezes ela me chama a atenção, eu não sou o melhor marido que ela deseja que eu seja. Assim como ela também não é a melhor esposa que eu desejaria que ela fosse. Mas o que está entre nós dois é muito maior do que eu acho, do que eu penso, que é o Senhor. E aqui, irmãos, nós precisamos entender que talvez eu passar o microfone para qualquer um de vocês aqui, quem está nos vendo em casa, vai ter muito mais do que uma ocasião para dizer o que fez vocês estarem juntos. Então não olhe para nós como talvez trazer nessa noite uma chave, trazer para você um segredo. Não, irmãos, diga para o seu esposo assim do lado, sabe qual é o segredo? É Cristo estar entre nós. Porque, irmãos, se eu e você pararmos, e a gente pode buscar ajuda porque é importante, você pode buscar ajuda porque é necessário, ninguém constrói nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, principalmente quando se fala do casamento. O casamento ele não é uma ideia que de repente, vou fazer um casamento. Não, é um propósito de Deus. A maior relação do céu na terra é o casamento. Você pode fazer com qualquer outra coisa, você pode tentar fazer com que a sua empresa, com que a sua profissão, mas eu posso garantir para você que na terra, debaixo desse sol maravilhoso, debaixo de tudo isso que nós estamos vendo, de beleza do Senhor, não tem nada mais do que expresse a intenção de Deus na terra do que o casamento. Efésios capítulo 5, do 20 em diante, coloca isso muito claro para nós. O papel do homem, o papel da mulher, o papel do homem na sua autoridade, naquilo que Deus gerou dentro dele para ser responsável. O papel da mulher dentro de um ambiente que não tem nada a ver com o que o mundo prega, não tem absolutamente nada a ver o modelo, a forma do que tem que ser, o que eu acho, o que eu penso. Casamento tem uma exatidão de Deus. Quem crê assim, diga glória a Deus. Casamento tem isso, não começou, sabe, simplesmente por um estalar de dedos. Está lá em Gênesis 2,18. A expressão maior é que o próprio Deus viu que o homem não era bom que esteja só. É muito claro, não foi um pedido de Adão, foi o próprio Deus que disse, não, peraí, o homem não nasceu para ser sozinho. Não tem como nós falarmos do propósito de Deus na terra sem falar do casamento, não passa desse jeito. Nós estávamos lá atrás, orando com a equipe, e veio uma alegria no meu coração, do privilégio de Deus dizer assim, como o Fabinho falou, unir a vida da Priscila à minha, e eu a dela. Irmãos, a Bíblia diz para nós homens, que o homem que acha uma esposa, achou benevolência diante de Deus. Amém. Você entende que quando Deus entrega uma esposa para você, Ele está dizendo assim, tudo de bom em mim, tudo daquilo que você pode ter acesso, a partir de agora está aqui, você tem esse acesso. A partir de toda a autoridade que você precisa, quando você entende a esposa que Deus te entregou, você começa a ter acesso. E vice-versa. Porque uma esposa que entende o papel dela, naquilo que Deus fala de Provérbios 31, o próprio papel de Efésios 5, da constituição do marido morrer pela esposa, e a esposa fazer o papel dela, irmãos, há uma graça, há uma sabedoria, e há uma unção dentro do casamento. E eu vou falar isso para você, olha para o seu cônjuge e diga assim, que bom que você está aqui do meu lado, que bom que você veio aqui, fala assim, que bom que você está aqui, que bom que você disse sim para mim. Você já falou isso para ele? Faz quanto tempo que você não falou? Que bom que você disse sim para mim, viu? Amém. Amém. Então há uma bênção em nós sermos dois. Eu até achei interessante quando Deus gerou no nosso coração essa palavra, nesses dias, porque realmente foi nosso maior desafio, né, amor? Porque essa diferença cultural, essas diferenças que o Abel comentou, realmente a gente achava que nos separava. A gente não conseguia fazer essa junção, entender esse propósito, que os diferentes se completam, né? E muita gente que caminhou com a gente nesses 15 anos aqui, Smile, Dé, Douglas, Bina, e várias pessoas aqui viram essas dificuldades que a gente passa, né? Ainda continua passando, né? Porque aquele que começou em nós a boa obra, ele há de completá-la, amém? Nós estamos em obras.
E isso sempre foi uma dificuldade, mas essa palavra, que é melhor serem dois do que um, quando entrou no nosso coração e a gente começou a entender que as dificuldades do Abel, eu teria que cobrir, né? As minhas dificuldades, o Abel teria que cobrir, e assim juntos nós iríamos estar caminhando para o propósito de Deus, entendendo melhor esse poder de andar em dois. E existem várias bênçãos, diga assim, várias bênçãos de andar em dois. Amém? E a primeira bênção é produzem mais juntos. Ali em Eclesiastes, capítulo 4, 9, diz que quando os dois estão juntos, há maior paga no seu trabalho. Amém? É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. É verdade ou não? A gente sabe que a responsabilidade do lar, a responsabilidade de trazer o sustento é do homem e não da mulher. Mas a mulher e o homem juntos, se completando, auxiliando, né? Hoje a gente vive uma geração que muitas mulheres trabalham, né? Então esse complemento faz com que eles realmente consigam prosperar, não só financeiramente, mas em todas as áreas da vida, amém? Aquilo que falta em mim, eu encontro no Abel. Aquilo que falta no Abel, ele encontra em mim, amém? Então é importante a gente entender isso. E lá em Provérbios 31, 11 diz assim, que a mulher, ela faz o bem, a mulher que é temente ao Senhor, a mulher virtuosa, ela faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Você, mulher, fala para o marido que está do lado, diga assim, eu só te faço bem todos os dias da minha vida. E isso foi algo tão tremendo quando eu aprendi isso no meu coração, porque a gente, né, quando a gente é egoísta no casamento, quando a gente não é sábio, né, durante tantos anos eu e a Abel vivemos assim, um emaranhado mesmo, de muita dificuldade, a gente queria se vingar no outro. A gente achava que as diferenças nos separavam, que eram irreconciliáveis, e aí ele me fez mal, então eu também vou fazer mal para ele. Eu fiz mal para ele, ele também vai fazer mal para mim. Quando eu tive esse entendimento que isso não é sabedoria e que a mulher deve fazer o bem e não o mal todos os dias da sua vida, o nosso casamento, o nosso relacionamento começou a ter mais transformação, né? Viver uma vida mais em paz. E a gente pode entender que produzir juntos traz união e multiplicação de frutos. Amém? Às vezes os frutos também podem ser financeiros, mas os frutos, o maior fruto que Deus pode te dar são os teus filhos. Amém? Eu era uma, o Abel era um, nós dois juntos nos tornamos dois, e juntos nós multiplicamos esse amor através da vida do Israel e da Isabel. Então esses frutos são os frutos mais poderosos que você pode produzir. E tudo aquilo que o relacionamento gera, de bom e de mal, vai causar impacto também na vida deles. Então a gente pode entender que além da união multiplicar os frutos, também juntos nós podemos alcançar a prosperidade e o contentamento. Amém? Quando eu entendo que eu preciso ser feliz com o marido que Deus me deu, e o Abel precisa ser feliz com a esposa que ele deu, que Deus deu a ele, isso vai gerando um contentamento no nosso coração. Senão a gente sempre vai ficar em busca de algo que a gente não tem. A palavra de Deus em Eclesiastes fala que é como correr atrás do vento. Tem como a gente pegar o vento? Não tem, é algo impossível. Então a falta de contentamento, a falta de gratidão dentro do casamento é muito ruim. Então nós precisamos andar juntos e entender que gratidão faz toda a diferença, amém? Dentro do que a Priscila está falando, deixa eu mostrar algo para você bem interessante, que era muito o que eu e ela vivíamos. Nós éramos assertivos no natural, ou seja, para vocês entenderem, eu não preciso dizer, mas vocês vão entender. Quando Adão viu Eva, ele correu para o abraço, certo? Então eu e a Priscila, nós nos completávamos num ambiente que Deus nos formou para ser.
Eu desejava ela, ela me desejava. Ponto 1. Até Ponto hoje, 2. tá, irmãos? Até hoje. Ponto 2. Nós havíamos uma sinergia nos negócios. Nós concordávamos, vamos, pá, e dá certo. Alcançávamos tudo. Mas aonde era principal a gente divergia, que era no espírito. Tem muitos casais que têm uma ótima empresa, saudáveis. Tudo que dispõem a fazer junto avançam. Vamos fazer uma economia aqui porque nós precisamos viajar, pronto. Meu Deus do céu. Para um propósito, o cara que era gastador se torna econômico, a mulher que era se torna porque, não, nós vamos viajar. Na relação a dois, está tudo certo, tu está feliz, eu estou, tudo mais. Mas e no espírito? Aí isso abre o quê? Um precedente. Porque o propósito de Deus não é na carne, e o propósito de Deus também não é nas emoções. Não é você ser, sabe, não é sobre isso. O primeiro lugar de Deus é no espírito. Amém. E isso foi uma chave para mim e para a Priscila. Porque nós éramos muito bem nas outras coisas, mas no espírito eu não conseguia perdoar ela e ela não conseguia me perdoar. E no espírito você consegue ver o que? O que a Priscila falou, eu liberar as bênçãos. Porque, irmãos, é ou não é verdade? Tem um ditado aí fora que quem está... o ditado do mundo diz, isso não está na Bíblia, que tem a sorte no amor e a sorte no jogo, não tem uma coisa assim? Isso é mentira, irmãos. Isso não é padrão de um casamento cristão, e muito menos nós que estamos aqui nessa noite, quem está nos vendo. O padrão é ser achado por Deus no nosso relacionamento. Amém. Porque, irmãos, preste bem atenção. Se nós formos pontuar e ponderar, sabe qual é o meu papel como sacerdote, como o Fabinho falou? Além do fato de trazer a presença de Deus como responsabilidade, o primeiro pastor da minha casa não é o pastor Aurélio, não é o pastor Jonas, não é o pastor Itamar, sou eu. Então você pode bater assim, homem, no peito e dizer assim, ó, eu tenho que ser o pastor da minha casa. Porque se Jesus, que é Jesus, como diz Efésios, lavou a noiva pelo lavado do quê? Da palavra, para apresentar a si mesmo noiva gloriosa. Sabe o que isso quer dizer? Cada um de nós tem a esposa que merece. Cada um tem a esposa que merece. E o contrário também, você pode ter certeza que é verdade. Você tem um esposo que merece. Entende? No espírito, o que eu quero dizer para você nessa noite é que automaticamente, preste bem atenção, tudo parte de uma decisão, parte de um lugar onde nós temos que estar. Como diz a palavra de Deus lá em Eclesiastes, pode ficar no mesmo versículo, só que o versículo 10 diz assim, ó: se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem com quem o levante. Nós vivemos uma geração, irmãos, preste bem atenção que eu vou falar para você, que primeiro, o negócio é só estar junto, porque se não der certo, separa. Segundo, casamento não é bem assim. Existem vários tipos que até a justiça considera como junção, e eu não vou entrar nesse mérito. Várias formas para tirar o foco da presença de Deus nesse ambiente. E se nós estamos falando de um ambiente onde nós precisamos ser mais os dois, aonde a base é muito clara, mais amor, sabe, mais graça e mais Cristo, onde você vai ver isso fora do casamento? Aonde Satanás coloca como bandeja. Você pode prestar atenção, você sai de casa, quando discute, quando vem uma situação, nem para a igreja você consegue. Esses dias eu falei uma coisa no começo do culto, eu disse assim, olha para o seu irmão aí, e diga para ele que você vê Deus na vida dele. Rapaz, o pessoal ligou para mim depois do culto, que é sempre assim, depois do culto vem um feedback dos bastidores, né? Ó, pastor, isso, aquilo. Pastor, eu e a mulher, nós brigamos no estacionamento da igreja. Quando o senhor falou aquilo ali, eu tive que dizer para o meu marido que eu vejo Deus na vida dele. Eu vejo um cão na vida dele. Essa mulher, eu vejo ela desse jeito. E o senhor fala um negócio desse, pastor, e não sei o que, não sei o que. Eu disse assim, meu irmão, cada um anda na luz que tem. Eu garanto para você que
que esse não é o propósito de Deus para vocês viverem. A questão é, você vai continuar se machucando? A questão é, você vai continuar se ferindo? A questão é, será que não cansou de dizer assim, não, vamos fazer diferente? Porque assim, irmãos, eu estou falando de duas pessoas, por isso que eu fiz questão de dizer, totalmente diferentes. Eu não gostava de cuca, irmão. Você entendeu? Eu não gostava de massa. Eu não gostava de buchada de bode. Primeira coisa que eu fiz, eu falei, vamos lá que tu vai aprender a cozinhar o que eu gosto. Começou, já sabe, não vou dizer isso, mas sabe fazer tatu. Não estamos na apologia a matar animais. Ok? Teve que aprender a cozinhar para nós. E vice-versa, um tempo na nossa vida, ela disse assim, ó, eu gostaria muito que tu elevasse, como é que é aquela palavra bonita? Seu nível, sua cultura gastronômica. O meu negócio era só arroz, feijão e ovo, irmão. Tá tudo certo. Entendeu? Mas ela disse assim, amor, eu preciso que você... E lá vai eu, experimentar o tal do sushi. Eu não gostava. Hoje eu gosto, por quê? Porque o Júlio e a Lu me ensinaram a comer. Ou seja, a primeira coisa que ele foi me oferecer o quente, o hot. Então eu gostei. Outras vezes o cara tinha botado o cru, eu não gostei. Entende, irmãos? A questão é o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer para isso melhorar. Então, dentro desse ambiente, quando eu me coloco nesse lugar, se levanta o quê? Se levanta um casal forte. Porque é muito ruim cair e não ter ninguém para levantar, irmão. Sabe? Isso é palavra. Outro texto que fala em Gálatas 6:2, coloca ali, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Os que desejam causa boa, impressão, Gálatas 6:2, isso. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Não dá a impressão que isso muitas vezes é para o irmão, aquelas frases de efeito no culto, né? E aqui na igreja a gente sai de um lado e para o outro, e Deus mandou eu orar pelo meu irmão, vai lá e... Mas não ora nem pelo da esposa. Não ora não, pode deixar. Não ora nem pela esposa que está do lado. Não, você é maravilhoso, você é tão espiritual que Deus tem revelado tanta coisa dos outros. Mas dentro da tua casa é difícil de ver. E a Bíblia deixa claro, nosso irmão Paulo deixa claro, você só carregue um dos outros. Ele não diz só o de fora, é um dos outros. E isso é um problema. Nós maridos, a gente acha que a gente é mais especial para Deus do que as nossas mulheres. E a mulher vice-versa. Não, porque o meu marido não é especial. Não, ele não pode ser um homem de Deus, não pode. Deus, ó pai, tu está vendo a minha luta, mulher. E o homem ora, Senhor, a mulher que tu me deste. E tudo mais. Diga para a pessoa do seu lado, você sabia que para Deus você tem o mesmo valor que eu? É verdade. Você está entendendo o que eu estou dizendo até aqui, irmãos? Você está entendendo? Irmãos, e o cônjuge é o primeiro lugar de socorro. É o primeiro lugar de socorro. Vamos parar de procurar no YouTube como fazer? Vamos parar de botar no Ctrl+C, Ctrl+V ou no chat GPT o que fazer diante dessa situação. Chat GPT, diga para mim o que eu tenho que fazer para ganhar o coração do meu marido. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Você está percebendo que o mundo está nos gerando para nos separar sempre? Você está entendendo que tudo nos leva para um lugar de separação? Onde o Senhor tem que nos aproximar. Existe uma ferramenta que vai fazer você fazer isso sozinho. Sempre vai ter uma saída para você fazer algo sozinho. E a palavra deixa claro, sozinho ninguém faz nada. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele deu ordem a todas as coisas, mas quando foi com o homem, mudou a história. Façamos. Diga para a pessoa do seu lado, tudo que eu for fazer, eu preciso de você do meu lado. Lembrando que o marido e a esposa não são adversários, né? A gente tem que entender que nós somos, como é que se fala? Quando nós somos juntos? Uma equipe. Nós somos um time, amém? Nós não somos adversários um do outro. E também, né, para complementar ali, que realmente existe, ali no 3,
Eclesiastes 4:11 diz assim, 4:11. Além do mais, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinhos? Amém? Diz assim, a gente precisa entender que existe também, como o Abel bem falou, a unidade espiritual, que ela tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, amém? Como casal, mas também existe a unidade emocional no corpo e na alma, amém? Então precisamos entender que existe necessidades no meu esposo que eu posso estar suprindo emocionalmente, completando ele emocionalmente. Assim também no corpo, através da intimidade, do carinho, do afeto, né, do afago. Às vezes tem momentos, a gente até ri lá em casa, o Abel não gosta que chore. Quem já sabe disso? Não gosta de choro. Que, às vezes a gente tinha brigas e situações. Aí eu começava a chorar. Ele disse assim, eu não vou te ouvir enquanto tu não parar de chorar. Só que para mim as lágrimas era como se fossem palavras. Para mim era uma forma de expressão, eu colocar para fora e chorar. E isso demorou para a gente entender juntos, né? Que o meu choro era uma forma de desabafar, de colocar para fora. E isso ao longo do tempo a gente foi aprendendo juntos e ele começou a entender melhor e começou também a, tá bom, amor, eu te entendo, né? Ter mais paciência no momento do choro. E geralmente as mulheres são mais sensíveis, né? Mas às vezes o seu marido, quantas vezes, né, amor? Nós passamos dificuldades, momentos difíceis, momentos terríveis, lutas terríveis. E eu vi o meu marido chorar. E eu tive que acalentar ele. Então a gente precisa entender que esse é o lugar dentro do casamento. Se acalentar, ali diz assim, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Então, esse manter aquecido é realmente essa unidade emocional e física. Amém? E aí a gente pode entender também que o casamento é um lugar de cuidado e afeto e há um valor extremo na intimidade. Às vezes as pessoas acham, tudo bem, vamos ficar de amiguinho, vamos ficar de boa. Fica e vai levando uma vida assim, sem ter essa unidade de corpo que é importante. Porque isso traz unidade, né? Isso é algo feito por Deus. Tanto é que lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, é o momento em que ele diz, em todo momento da criação ele diz, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Mas quando ele criou o homem e a mulher e esse propósito de andar em dois, a palavra de Deus diz que viu Deus que era muito bom. Vira para quem está do seu lado e diga assim, é muito bom. É muito bom. Amém? Então é muito bom nós estarmos juntos, é muito bom a gente se abraçar, é muito bom beijar quando chega, beijar quando sai. Parece assim que no casamento a gente vai perdendo certas importâncias como dar um beijo, né? Se abraçar, ter os momentos de carinho, de intimidade. E isso é importante dentro do casamento. Isso é manter-se aquecido. O texto em si, no versículo 12, um pouquinho mais para frente, Jonathan, deixa claro, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Isso aqui é chover no molhado, irmãos. Como eu falei para vocês no começo, e eu creio que isso tem sido um dos problemas maiores nos dias de hoje, essa individualidade. De achar que eu sozinho dou conta e que eu sou o cara, ou que, sabe? Não dá certo, irmão. Não dá certo. Isso não foi agora, não foi ontem. Isso é e sempre será um propósito de Deus que os dois caminham juntos. Aqui é muito claro quanto a isso. Como é que eu vou me defender sozinho, irmão? Se Deus colocou do meu lado não só aquilo que me completa, mas aquilo que é a minha totalidade. Porque a Priscila não é o meu 50%, a Priscila é meu 100%. E eu sou o 100% da Priscila. Verdade.
Porque sem o Abel não tem Priscila, e sem Priscila não tem Abel. Você consegue entender isso? Quem fala que a Priscila, o exemplo, o teu cônjuge é teu 50%, está errado. Você não pode botar essa medida, porque para Deus nós somos uma só carne. Existe só um ambiente. Existem sim funções diferentes um do outro, claro. Cada um exerce a sua função, mas para Deus nós somos 100%. Então se você olha achando que, por exemplo, não, eu sou o melhor porque eu sou o cabeça. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Existe uma responsabilidade diante de Deus, sim, que Deus entregou para nós. A resistência, o ambiente de proteção, de cuidado, do prover, como a Priscila falou. Sabe, de ser essa proteção, porque a Bíblia deixa claro que a mulher é o vaso mais frágil, mas não faz dela diferente nossa diante de Deus. O texto é muito claro quando fala sobre isso, que é o quê? Uma defesa diferente. É mais ou menos assim, fica de costa para mim, meu irmão. Nós dois juntos aqui, ela está vendo de um lado que eu não estou vendo, e eu estou vendo algo que ela não está vendo. Agora tu imagina, a Priscila não ligando para o que eu estou fazendo, e eu fico só aqui, ó, vamos Priscila, e ela fica me olhando. E o contrário, muitas casas, infelizmente, essa maturidade tem sobrecarregado sobre as mulheres, porque existem homens que faltam no seu papel, sabe, faltam na sua estrutura, porque veja bem, a mulher ela é reflexo do homem. Se o homem hoje não se torna posicionado dentro daquilo que Deus colocou, irmão, literalmente um jardim sem dono. O homem mau vem e destrói. Então é injusto a gente achar que a culpa é de um ou de outro, sendo que diante de Deus a prestação de conta vai ser nossa. Hoje não é problema a mulher trabalhar fora. Se houver concordância, se houver respeito, eu não vejo como problema nenhum. O problema é quando o cara não faz o papel dele, fica dormindo em casa, a mulher trabalha, você está entendendo? Ou fica se privilegiando, não, o meu trabalho vai ser isso, e a mulher aqui, ó, trabalhando para dar 2, 3 vezes, e o cara lá, tranquilo, lá, que foi, não, só faço meu horário de 5, 1h30, e a mulher trabalha das 5 da manhã às 10 da noite, isso está errado, irmão. Não tem nada a ver com posição e tudo mais, tem a ver com posicionamento mental. Não, a responsabilidade de suprir a minha casa passa por um canal. Qual é o canal? Meu marido. Preste atenção, irmãos, uma vez na nossa vida, eu e a Priscila, nós morávamos no interior do Paraná, e é aqui que eu quero dar um exemplo para você. Você pode ganhar menos que a tua esposa, isso não é o problema. Qual que é o problema nisso? Você vai ser menos homem porque ela ganha mais do que você? Não. Agora, se você tem um lar com um princípio de Deus, com a estrutura, você vai ter uma mulher cuidada. E sabe o que vai acontecer? Ela vai chegar ao final do mês e dizer assim, meu amor, o que a gente vai fazer com o que nós ganhamos? Mas não é isso que acontece. O cara entra no nível de inferioridade, ele não se esforça, ele não faz o papel dele e fica brigando, irmãos. E aí fica como é que chama? Um cabo de guerra. Não, tu paga as tuas contas, eu pago a minha. Irmãos, casal que tem contas diferentes, não vão entrar nesse ambiente, irmão. É ridículo, você não está construindo um lar, você está construindo esferas diferentes. São posições geopolíticas dentro do casamento, entendeu? Você é esquerda, eu sou direita e vice-versa. Teve um tempo, irmãos, e eu falo isso com maior tranquilidade e louvando a Deus por isso. A Priscila nós chegamos numa cidade, a Priscila, ela abriu as portas para ela. A Priscila trabalha na área de estética, vende, enfim, ganhava muito bem. E eu não tinha trabalho. A única porta que se abriu foi buscar porco para ganhar R$25 por dia. Pergunta para um dos meus filhos se eu cheguei em casa um dia dizendo, ó céus, ó vida, ó porque isso, aquilo, outro. Nunca. Eu chegava em casa com os dedos fedendo a cocô de boi, de cocô de porco, de tudo, de chiqueirão. Mas eu estava ali ganhando o meu dinheiro e dizendo assim, ó, papai está trabalhando, papai está trazendo sustento para dentro de casa, e o que a mamãe está ganhando está complementando tudo isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Agora não adianta você ficar escolhendo emprego, só que Deus diz assim, que Deus valida o suor do teu, fala comigo, do teu rosto, do teu trabalho. Pelo amor de Deus, nós vivemos uma geração hoje, por isso que está do jeito que está, os valores se inverteram, e não é sobre isso, nós temos esse posicionamento, de que de fato, se eu fizer o meu papel, junto com ela, nós vamos nos defender, de tudo aquilo que Satanás tem tentado colocar no meio da família, e é por isso, irmãos, que muitas vezes você vê filhos,
que não querem casar. Você vai ver filhos que quando se fala de casamento, não, Deus me livre. Por quê? Porque estão vendo os pais se degladiando. Muitas vezes por causa de R$1.000, R$2.000 a mais ou a menos. Irmão, diga assim comigo: onde tem disposição, onde tem propósito, Deus banca. Você quer sair da situação que você está? Começa a fazer o que tem que ser feito. Ah, mas se eu fizer e não fizer, irmãos, eu ouvi essa palavra no meu casamento, no meio da Priscila. Uma vez num ambiente de aconselhamento, uma pessoa falou para nós assim, ó: se tu fizer o teu papel e ela não fizer o dela, ou se ela fizer o papel dela e tu não o teu, a Bíblia diz que Deus tira toda pedra de tropeço. Não é para orar para Deus levar não, tá, irmão? Não é isso. Mas Deus faz do jeito dele. Porque Deus, Ele é um Deus justo. E Ele formou cada um de nós para um propósito, como o Fabinho falou. Agora é decisão, irmão. A graça é totalmente, irresistível. Se você não quer no teu casamento, você vira as costas, tudo certo. Assim como na sua vida. Agora a palavra se cumpre. Se tem alguém dentro de um casamento que está fazendo o que é certo, eu e a Priscila, nós cremos e nós entendemos que Deus honra. Deus honra. Nós somos totalmente contra o segundo casamento. Nós temos um entendimento claro que existe um posicionamento diante de Deus, na qual Deus estabelece o casamento. O adultério, a traição, quando ele fala da dureza do coração dos homens, o divórcio, Deus odeia o divórcio. Agora, irmãos, Deus, Ele é justo. E para Deus o que prevalece é a vida. É a vida. Aonde há cobrança, não vem para dizer: pastor, meu marido está me batendo, o que é que eu faço? Irmãos, eu mando você denunciar. Eu mando denunciar. E eu falo isso de púlpito aqui. Porque para Deus o que prevalece é o quê? É a vida. Você vai correr risco de vida? Eu vou ser espiritual e dizer assim: irmãos, comece a orar, repreender em nome de Jesus que teu marido está endemoniado. Ele precisa de uma peia. Desculpa. Como é que pode um ambiente como esse? Eu estou falando de um cristão, amém, irmãos? De um cristão, um homem que tem a palavra, irmãos, que tem acesso às coisas. Um cara se levantar para dar um tapa numa esposa, um empurrão, seja qual for a situação, irmãos. E eu digo uma coisa, deixa eu só acrescentar um pouco a mais. Você sabia que às vezes não é nem no físico que você mais estraga a tua esposa? Eu estou falando para os homens aqui. É a tua atitude fria. É um cara que não para ouvir, acha que está tudo certo, só chega que nem um brutamonte e acha que a mulher tem que fazer o que tem que fazer. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, presta bem atenção. Jesus comparou a sua igreja como noiva. Um cuidado excepcional. Jesus morreu por ela, se entregou por ela. Não é como diz a história: liga um botão, pronto, você está pronta para mim. Isso não funciona, não é assim. Nunca foi e nunca vai ser. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Coloca a cabeça no lugar e começa a pensar do seguinte: o que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? É isso que Deus vai cobrar de ti e de mim. Casais unidos vencem batalhas, amém? Esse contexto aqui de um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, significa que há um fortalecimento, amém? Então não quer dizer que não vai ter batalhas, não vai ter dificuldades, mas juntos nós vamos vencer. Deus sustenta a união. Quando há unidade, melhor serem dois do que um. Deus se torna a principal peça desse casamento. E aí a gente pode ler ali no versículo 12, na parte B, diz assim: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Deus em primeiro lugar, o homem e a mulher juntos podem se tornar invencíveis, amém? Agora, se eu depender de mim mesma, do que eu acho, do que eu penso, o Abel só dele, sem Deus como centro, vai ser muito fácil ser rompido, né? Enquanto a gente não reconhece que Deus precisa ter a centralidade, Cristo precisa ser o centro do meu casamento, da minha família, de tudo aquilo que o Senhor tem me confiado, não vai dar certo. Agora, quando eu coloco Ele em primeiro lugar, com certeza nós vamos vencer, amém? E essas consequências, irmãos, elas são reflexo de
do que nós decidimos. Então, quando nós temos um texto e temos uma palavra de Deus para nós que somos cristãos, do que nós temos que ser cartas ou ser mais, a gente às vezes coloca só para os outros. O primeiro lugar onde você tem que ser mais parecido, transparente, lido, é dentro da sua casa. E quem é a primeira pessoa que tem que ler o que está sendo feito na tua vida? A tua esposa, o teu cônjuge. E olha uma das consequências de não serem dois. Amós 3:3. Existe uma solidão. Muita gente está junto, debaixo do mesmo teto, fazendo a mesma coisa, mas é sozinho em tudo que faz. E o texto diz assim: andarão juntos sem que haja o que acordo. Você já viu aqueles casais que brigam para tudo? Vamos fazer tal coisa? Não, não quero. Faz tu? Não, não faz. Faz tu. E começa esse ambiente de dizer, tu que não fez, eu que fiz. Sabe, sempre essa picuinhazinha, sempre essa brigaiada que não tem sentido, que não sai de um canto e leva para lugar nenhum, né? Uma outra consequência de não sermos dois é a vulnerabilidade espiritual. A partir do momento que nós não estamos unidos, como nós lemos lá, de o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, a gente se torna um alvo do inimigo. Porque quem foi que quis ser sozinho? O primeiro foi o próprio Satanás. Ele ousou ser igual a Deus. Ele achou que ele poderia ser algo sozinho. E ele perdeu o céu. Então não é sobre o lugar onde nós estamos, não é sobre o ambiente, é sobre o coração. Que o nosso coração possa ser um coração, assim como Jesus. Ele sempre esteve orando em comunhão com o Pai, sempre o Espírito Santo conduzia enquanto ele estava aqui na terra. Mas o diabo é totalmente contrário. Ele quer que nós achemos que nós somos mais fortes sozinhos. E isso não é verdade. E traz, irmãos, um impacto, sabe? Um impacto direto nas nossas descendências. Os nossos filhos vão estar dentro de um ambiente totalmente desestruturado. E a Bíblia diz que os nossos filhos, nós somos apenas mordomos, nós somos arqueiros, porque eles não pertencem a nós. Eles são de quem? Do Senhor. Então, quando eu tenho uma célula master, ou seja, o ambiente do casal, onde não está bem, o que parte dele também não vai estar bem. E aí você vai ver filhos emocionalmente abalados, fracos diante do mundo, uma geração que não pode bater o que já corre, não sabe o que quer, perdidos dentro deles mesmos, fracos emocionalmente. Sabe, o que você vai fazer da vida? Não sei ainda, estou vendo ainda. Um ambiente onde, por exemplo, assim, você mostra uma realidade que não é verdade. Por quê? Porque a verdade é que tu tenha o quê? Seja um arqueiro. A Bíblia diz assim, ó, lança ele o quê? Aos pés. O nosso papel não é ensinar dizendo, ó, vai lá e faz isso na igreja. Não é isso? Não é isso que a Bíblia diz? Ensina a criança no caminho em que deve andar. É junto. É verdade. E hoje nós vemos o quê? Um ambiente onde filhos se perdem dentro desse ambiente, entendeu? Dessa vulnerabilidade, desse ambiente onde os filhos são totalmente, sabe, perdidos. E aí enche a cabeça de coisas. Não, porque a criança, na verdade, você pode ver, o que eu vou falar não é de forma alguma, não estou atacando e quero pedir perdão para os irmãos. Mas pensa comigo, Adão, quando o Senhor desceu no Éden para falar com ele acusou Eva das coisas. Chegou e disse assim, ó, foi a mulher que tu me deste, sim ou não? Não foi isso? Essas colocações, elas percorrem até hoje. Uma pessoa que ela é muito boa em dar desculpa, ela é difícil de se arrepender. Dentro do casamento, você sabe explicar tudo, menos pedir perdão. Você sabe explicar tudo. Não, porque isso, não, porque aquilo outro, eu fiz isso por causa daquilo. Tá, mas o erro, ele é consequência de um entendimento que você fez errado, sim ou não? Sim. Eu errei, então eu tenho que pedir perdão. Então isso gera o quê? Os filhos do mesmo jeito. E aí quando vem um problema que ele é genuíno, olha, o seu filho está passando por isso na escola, dificilmente o primeiro papel é um olhar para dentro do outro, o que a gente está fazendo com o nosso filho? Onde nós estamos errando com nossos filhos? Não, a gente começa, a gente tem que botar esse menino num psicólogo, é a professora, é a escola, sabe, é a televisão,
é o videogame, é tudo por último. Você precisa do encontro com Deus, você precisa de só um pouquinho, abençoando gerações, você precisa de um discipulado, você precisa caminhar 10 anos dentro da igreja para olhar para o teu esposo e dizer assim, eu precisava te perdoar mais na frente dos nossos filhos, eu precisava te pedir perdão, eu precisava te amar mais, eu precisava deixar claro para os nossos filhos que tu é prioridade na minha vida. Cara, casal que bota filho em primeiro lugar. Irmãos, nós estamos vivendo uma outra fase da nossa vida. E eu sempre falo isso para os pastores, vai me ajudando aí, porque eu não passei. O Aurélio casou a Vitória com o neto. Hoje ele tem autoridade para me dizer assim, Abel, sobre isso, sobre aquilo. Hoje nós estamos numa fase da nossa vida que agora são escolhas deles. Então daqui para frente é pura graça e misericórdia. Vocês orem por nós. Mas tem uma base. Tem um ambiente. E você acha que eu vou querer botar meus filhos numa berlinda como se eles... Não. Irmãos, eles vão colher da consequência que eles decidirem. Mas a verdade é que o Israel e a Isabel têm dentro de casa um exemplo de alguém que só vivia brigando, se acabando, não dava nada certo, de alguém que decidiu e disse assim, peraí, meus pais se ajustaram e olha o que aconteceu. Você está entendendo? E todos os dois sabem que primeiro lá em casa é a Priscila, primeiro é o Abel, depois é seu Israel e depois sou Isabel. Essa é a família que Deus me deu. A minha responsabilidade na terra chama-se Priscila, Israel e Isabel. Quando eu saio da casa dos meus pais para juntar a uma pessoa, aquela que Deus me deu, essa é a minha família. Amém. Se tiver 4 coletes salva-vida, eu salvo a minha família, Priscila, Israel e Isabel, porque é dela que Deus vai cobrar. Mas tinha teu primo, tinha não, isso é tudo parente. Amo maravilhosamente bem, meu Deus, maravilhoso, mas diante de Deus é isso aqui, levanta a mão da sua mulher, do esposo, e diz assim, você é minha família diante de Deus. Você está entendendo isso, irmãos? Mas os meus filhos, sabe o que você tem que fazer? Hoje mesmo, se o Espírito Santo está te mostrando o que você tem que fazer, chama todo mundo, senta na sala, e a partir de agora é o seguinte, eu quero pedir perdão, porque eu coloquei vocês acima de tudo no meu casamento. Pastor, mas os meus filhos não entendem isso. Entendem. Faz o teste, pede para ele fazer um pix do teu celular. Mas são crianças. Não entendem. Meu irmão, chega e fala assim, está aqui a chave pix da vovó, manda R$100 para ela. Vó, está aqui R$100, papai mandou, pronto. Como é que ele não entende o que é perdão? Como é que ele não entende o que é certo e o que é errado? Para com isso. Diga para a pessoa do seu lado, vamos cair na real? Não, pastor, mas porque não sei o que, o senhor não entende. Não, irmãos, eu não estou falando da situação de ninguém, eu estou falando a Bíblia. Cada um ande na luz que tem. Amém? Então, como é melhor viver em dois, né? Decidir viver em unidade, né? Lá em Colossenses capítulo 3, 14, não precisa abrir, diz que o amor é o vínculo. Sem amor de nada vale, amém? Então a gente precisa entender que o amor dentro do casamento é a coisa mais importante. E quem é amor? Diga comigo, Deus é amor. Tá faltando amor? Tá faltando Deus. Amém? Tem gente que diz assim, meu casamento esfriou, não tem mais amor. O que está faltando dentro desse casamento? Não estou ouvindo. Deus, amém? Então que Deus seja esse vínculo de amor entre nós dois. E eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus, o grupo de louvor pudesse vir aqui. Sabe, irmãos, por que é melhor serem 2 do que 1? Porque há um propósito nos céus sobre todas as coisas. O que nós falamos aqui à noite, os versículos, eu tenho absoluta certeza que todos já ouviram pelo menos umas 10 vezes na vida. E como nós falamos no começo, não é sobre te explicar a ser melhor. Não tem nada a ver com dizer assim, essa é a cartilha. Não, isso são os princípios. Você entendeu? Não tem a ver com uma cartilha. Então faz isso que dá certo. Não, sujeite-se a isso,
que você vai ver o que é certo diante de Deus. Não tem a ver com o estilo, não é nada a ver sobre isso. Irmãos, tem gente aqui que tem mais tempo de casado que nós, tem mais autoridade para dizer coisas do que nós. Mas isso é o privilégio de servir um Deus, que não é como a gente quer, é assim como a gente precisa. Nós vamos ficar sempre nessa situação, porque eu garanto para você, o que Deus tem como propósito é milhões de vezes, incalculável vezes, do que Deus sonhou a teu respeito. Desde o começo, irmãos, Deus não une sentimentos, Deus une o propósito. E há um propósito na sua unidade. Se hoje vocês têm filhos, lembre-se, não são seus, é do Senhor. Deus deixa uma rebabinha para nós nos nossos netos. Os netos são coroa nossa, para a gente ver o que os filhos fizeram certo ou não. Você está entendendo? Então onde é que está teu coração, está a tua prioridade, meu irmão? Pastor, mas eu vivi uma crise, eu já passei sobre isso, eu passei sobre aquilo. Pastor, eu venho de um terceiro casamento, segundo casamento. Irmãos, não é sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Nós estamos falando sobre a atitude de fazer dar certo, conforme o Senhor nos ensina. Nós como igreja, nós temos o dever de abraçar as pessoas. Jesus deixa claro isso. Agora, existe um desenho, existe uma essência e existe um princípio estabelecido há milhões de anos. Todos os dias é morrer para nós mesmos, para que Ele cresça e a gente desapareça. Você pode ter, sabe, os teus motivos, isso ou aquilo, mas diante de Deus, Deus vê a motivação do teu coração. Por isso que Ele esquadrinha. Eu e a Priscila, nessa noite, nós temos uma palavra simples, mas eu tenho certeza que é a palavra de Deus. E quem caminha com a gente mais perto sabe que o que nós estamos falando é verdade, porque nós nunca escondemos isso. Você acha que eu sou o super pastor dentro de casa? Eu sou esse aqui, sou lá. Está tudo certo. É tão bom você botar a cabeça no travesseiro e dizer assim: rapaz, olha, eu não fingi nada quem eu sou. Está tudo certo. Se diz a Priscila só vive passando vergonha comigo. Verdade. Porque tem coisa que eu falo que ela fala assim: não fala isso, eu já falei. Mas sabe qual é a graça? Que ela conhece meu coração e eu conheço dela. Deus levantou a Priscila para ser aquilo que eu não estou vendo, e eu sou para ela aquilo que ela não consegue ver. Diante de Deus, irmãos, é assim que funciona. Somos iguais para Deus, em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos, baixe sua cabeça. Amém, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor, por esse momento, Senhor, proporcionado pelo Senhor. Amém. Em nossas vidas. Aleluia. Entendemos nessa noite, através do teu Espírito, através da tua palavra, que é melhor serem dois do que um. E nós queremos dizer, Senhor, que sozinhos nós não conseguimos, pela força do nosso poder, do nosso entendimento, das nossas forças pessoais, Senhor, individuais. Nós não conseguimos, Senhor, mas pela força e poder do Senhor, nós podemos juntos, Senhor, atingir o teu propósito, Senhor, como família, como casal, como lar, Senhor, como o reino de Deus estabelecido nos lares, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, nessa noite, abre, Senhor, o entendimento e o coração de homens e mulheres que estão aqui presentes, desses casais, Senhor, que se dispuseram a estar aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que haja, Senhor, o toque, Senhor, do teu Espírito, trazendo a verdade, em nome de Jesus, para que haja transformação nos lares e para que possamos dizer juntos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu queria que você, como um sacerdote, nós vamos cantar essa canção. Talvez você chegou aqui e precisa resolver uma situação ainda. Eu tenho certeza que enquanto eu ministrava, o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele te lembrou e fez você ver coisas que precisam ser ajustadas. E talvez você já pediu ajuda do teu cônjuge 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não é sobre tentativas, é sobre acertos. Se conta muito mais o que acertou do que se errou. Mas os erros nos fazem
de um ambiente maduro, aprender como não fazer mais. E eu queria que enquanto nós cantamos essa canção, se for preciso, peça perdão para o teu cônjuge.